Olá, trabalhadores e trabalhadoras do Centro Paula Souza. Eu sou Fernando Salvador, trabalhador da FATEC de Jaú, administrativo lá, e também diretor do Sinteps, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Centro Paula Souza. Esse é o nosso podcast da TV Sinteps. Eu estou aqui junto hoje do diretor de juventude do nosso sindicato para conversar sobre um tema muito legal, que é a questão do prédio, do edifício Centro Paula Souza, que é o prédio onde começou tudo, onde tudo começou, onde começou o Centro Paula Souza, e que, infelizmente, a nossa superintendência está aí passando o chapéu, querendo entregar o nosso prédio. E sobre isso a gente vai conversar agora com o Felipe. Se apresenta aí para o pessoal, vamos conversar, vamos bater um papo. Obrigado, Fernando. Olá, trabalhadores e olá, trabalhadoras do Centro Paula Souza. Eu me chamo Felipe Chade, eu sou administrativo na ETEC Horácio Augusto da Silveira, aqui na capital. Estou como o secretário da Juventude do Sinteps. Sou ex-aluno, né? E fui ex-aluno em 3 ocasiões, na verdade, do técnico, na própria ETEC onde eu trabalho. Também sou técnico em museologia, pela ETEC do Parque da Juventude. E, mais recentemente, eu sou egresso do programa de mestrado do Centro Paula Souza, né? Eu sou mestre em educação profissional aqui pela nossa instituição. E também sou formado em História. Também formado em História. Qual instituição você fez História? Pela Unixul. Unixul. Fui bolsista na Unixul. Você também, né, Fernando? Historiador? Historiador pela Anhanguera. É isso. A gente promete não ser tão longo, né? O pessoal de História conversa muito, mas acho que a gente vai conseguir conversar num tempo... Mas também sou aluno egresso do Centro Paula Souza também. Fiz ensino médio na ETEC de Jaú e faculdade de logística pela FATEC Jaú, onde eu sou concursado. Olha só, não é um dos alunos do AMS, mas é um sangue puro do Paula Souza, né? Sangue puro. Então vamos conversar sobre essa questão do prédio, né? Essa notícia não é notícia nova, já tem um tempo que a gente vem debatendo sobre esse assunto, mas na época foi uma notícia que pegou a gente de surpresa, porque a gente não ficou sabendo pelos veículos oficiais do governo. Em nenhum momento isso foi debatido com a comunidade, não foi um comunicado oficial da superintendência, não foi nenhum comunicado do governo, a gente ficou sabendo pela imprensa. E vamos conversar sobre isso. O que deu na cabeça do Centro Paula Souza de querer passar o chapéu, de entregar o prédio, Felipe? Olha, eu acho que isso não é uma coisa que vem de hoje, né, Fernando? Que é o sucateamento, né? Eu acho que esse foi o cúmulo, porque o edifício Paula Souza, que inclusive é onde nós estamos agora, é o marco zero da instituição, né? É o marco zero do Centro Paula Souza, é o marco zero da Escola Politécnica, da USP, onde tudo começou, né? Então, o ano passado foi um negócio muito doido, porque era num sábado, inclusive, estava assistindo televisão, aí dali um pouco passa no Jornal do Meio-Dia, um evento que aconteceu aqui, inclusive, nesse edifício, em que a Superintendência do Centro Paula Souza, a Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado de São Paulo, junto com uma universidade privada, é importante frisar isso, que era uma universidade privada, apresentaram um projeto, sem apresentar nada para a comunidade aqui interna do campus, aqui onde fica a FATEC São Paulo, a ETEC São Paulo, a pós-graduação, o sindicato e o Centro Acadêmico 23 de Abril. Enfim, um projeto que cria um aparelho cultural que não relacionado à educação, mas sob a gerência de uma instituição privada de ensino, né, que foi um choque muito grande, porque, afinal de contas, já há mais de 10 anos, a comunidade daqui reivindica o uso desse edifício para atividades pedagógicas, para atividades de extensão, para atividades administrativas, né, e até mesmo pela preservação da história e da cultura aqui, né, desse prédio, enfim, de onde tudo começou. Então foi muito doido, porque a gente foi almoçar, vendo na TV o WhatsApp pipocando com várias mensagens, enfim, do pessoal daqui, todo mundo surpreso, porque ninguém sabia. Ninguém sabia que estava passando o prédio para frente. Em 2013, o Centro Paula Souza, a administração central, sai daqui do bairro do Bom Retiro, vai para Santa Efigênia, né, num movimento não isolado, mas assim, de recuperação, ali da região da Luz e da Nova Efigênia, enfim, havia um plano do governo do Estado de São Paulo à época para isso.
E a administração central vai para um prédio muito mais moderno, um prédio ali na Rua dos Andradas, luxuoso, enfim, que seja adequado às novas necessidades da instituição. Porém, deixou esse daqui, que é um prédio histórico, né, Fernando? É um prédio que é tombado, inclusive, pelo município de São Paulo, pelo governo do estado de São Paulo, né, pelo CONDEFA, e pelo governo federal. O IPHAN também reconheceu esse prédio como parte de um conjunto maior de bens culturais aqui da nossa região, né, do centro de São Paulo, assim como também existem outros edifícios do centro Paulo Souza também históricos, também tombados, inclusive aqui na capital, tem uma ETEC que também mas esse prédio é muito simbólico também nisso, né? Nas 3 instâncias ele é tombado, ele tem seu valor histórico, cultural ligado à educação, reconhecido por essas instituições, né, de preservação. E, para o nosso choque, a gente descobre que estaria passando para frente, sem muitas explicações, que seria, inclusive, reformado, e a gente sabe que não é uma reforma, a gente sabe que precisa de um restauro, que segue uma série de restrições, enfim, de especificidades do pessoal da arquitetura e da preservação. E o prédio seria reformado também por uma instituição privada, né, que poderia, inclusive, ter contribuído com bolsas para os nossos estudantes, mas a instituição preferiu fazer uma reforma, talvez para chamar atenção, enfim, a gente não sabe muito bem as causas, é muito nebuloso. E, nesse sentido, logo na sequência, uma série, o sindicato, os estudantes, aqui a própria congregação da FATEC São Paulo, enfim, se manifestaram, reforçaram os pedidos que já existiam, né? Como eu disse, em 2013, o Centro Paulo Souza, a administração central, vai para a região aqui da Santa Efigênia, aqui também muito próxima, mas esse edifício ainda tinha uma série de usos, né? O EAD do Paulo Souza funcionava aqui, alguns departamentos continuavam funcionando aqui. O Centro de Memória do Centro Paulo Souza, né, o Centro de Memória Central, tinha a sede aqui, agora ele também ocupa um espaço muito pequeno, muito aquém das necessidades, né, lá no prédio novo. E a gente teve, durante todos esses 10 anos, uma série de solicitações pela ocupação do espaço. E é importante frisar que ainda, hoje, no subsolo, quem ocupa uma parte é o Sinteps, uma parte é o Centro Acadêmico 23 de Abril, né? Então, os estudantes fazem suas atividades lá, enfim, é um espaço deles também lá. Então, ou seja, não é um espaço que ficou deixado pela comunidade, a comunidade queria usar, né? Uma parte da comunidade queria usar, e outra parte da comunidade ainda usa. Somos nós, né? Os trabalhadores, os estudantes, enfim. Então, não está abandonado. Pode ter sido abandonado quanto à sua preservação, que cabe à instituição, mas que tem um uso social e que se reivindica por mais uso, isso existe. Sim. E aqui é complicada essa questão de trazer alguém de fora para... Até se falava em fazer um museu aqui em cima, né? Isso, tinha um primeiro papo, um museu que a gente não soube em que instância isso passou. E, né? A gente não tem um museu de ciência e tecnologia no estado de São Paulo. Não tem. Não, e né? Mais, poderia ter um nosso. A gente não tem museu de educação, né? Se a gente parar para pensar, a gente não tem. As universidades pesquisam, né? A Faculdade de Educação da USP, o pessoal da História, das Ciências Sociais, pesquisa educação profissional. A Unesp tem várias dissertações e teses também a respeito da educação profissional. A Unicamp, até o nosso programa aqui de mestrado, né, qual sou formado, também a gente pesquisa políticas públicas e educação profissional, enfim. Mas a gente não tem a instituição se dedicando e nem o Estado valorizando a sua própria trajetória, né? A trajetória da educação aqui. Não, é igual eu falei também, por exemplo, aliás, você se apresentou dizendo, não, tenho técnico em museologia, a gente tem o curso, a gente tem o curso pô. E poderia até ser uma parte, uma extensão do curso, aqui alguma coisa relacionada a isso, voltado para a ciência e tecnologia, mas passa-se o chapéu, oferece o prédio para os outros e a gente não faz uso. Vamos ver quem quer, né? E daí a gente tem uma questão... Não, e eu vou te cortar agora. Além desse curso, Fernando, a gente tem, inclusive, um tecnólogo de gestão cultural, aqui na própria FATEC São Paulo, né? Que, poxa, a gente está pensando muito agora assim, de como a gente pode trabalhar a cultura, né? Serviços, enfim, como a gente trabalha essa questão para a comunidade. Tem um tecnólogo aqui, e essa galera não consegue usar o edifício para fazer uma série de atividades possíveis, né? É uma coisa muito doida. É muito doida.
E daí o Centro Paula Souza, a gente teve uma reunião mediada por um deputado. Como era o nome do deputado? O deputado Maurici, aqui de São Paulo. Maurici, aqui de São Paulo. Da região metropolitana aqui de São Paulo. Ele conseguiu uma conversa com a professora Laura para a gente conversar sobre a questão do prédio. A gente pedindo... E junto também não esteve presente, mas o gabinete do vereador Hélio Rodrigues, que é ex-aluno nosso aqui, da FATEC também. Que a gente pediu para intermediar uma conversa, para a gente fazer uma visita técnica no prédio, ver as condições do prédio e tudo. O que ainda também não aconteceu, ficou de ser marcado, mas ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu. Mas, e naquele momento, eu lembro da professora Laura dizendo, mas a preocupação do prédio para vocês é o quê? Vocês querem ficar lá embaixo? Assina um papel que independente se der o prédio ou não, vocês permanecem lá embaixo. Né? Como se fosse a preocupação fosse só nossa, quando a preocupação é que esse prédio é da educação, esse prédio é do Centro Paula Souza. Esse prédio foi adquirido, inclusive, pelo Centro Paula Souza, pelo Estado para o Centro Tem Paula várias histórias, é triste, né? Esse pessoal que não acompanha a história é uma coisa meio doida, né? Porque as pessoas falam assim que foi doado, na verdade ele foi comprado, né? O Centro Paula Souza é criado em 69, né, como uma política pública para uma formação para a juventude, enfim, trabalhadora. Nessa mesma época, a Escola Politécnica estava migrando, já desde os anos 50, né, com a construção da cidade universitária, os prédios, enfim, vão ser instalados lá, no Butantã, na zona sul de São Paulo, enfim. E a Escola Politécnica começa uma migração para lá, só que precisava de recursos, né? Então, ele não foi assim doado, ele foi comprado por 8 milhões de cruzeiros, inclusive, à época. Né? Então, é interessante porque o Estado compra isso com uma finalidade específica. A Escola Politécnica, né, em especial a congregação do período, e o Conselho Estadual de Educação, eles tinham uma preocupação de quem fosse ocupar esse prédio. Então, tem pareceres do Conselho Estadual de Educação, na época presidido pelo Paulo Tolle, que colocam isso, que existe uma preocupação da Politécnica com quem vai ocupar esse espaço e que seja um espaço ainda voltado para a educação, né? Que não fique assim, um equipamento que a gente pode passar, sei lá, para a Polícia Militar de São Paulo. Né? Que é outra pessoa, que é outra entidade que está requerendo o prédio. Exato. A gente, graças a essa mediação com os parlamentares, a gente descobre ainda que não mais uma universidade privada e a Prefeitura de São Paulo, mas o Comando Geral da Polícia Militar de São Paulo requer o edifício para um projeto que a gente não sabe muito bem o que, né? Então, como eu falei, é um edifício que é tombado em várias instâncias. Você teve, assim, dentro já do Conselho Estadual de Educação falando, desde o início, que era para ficar para a educação pública, educação pública, que é esse trabalho que a instituição faz, né? A duras custas, né? Em cima do grande trabalho dos trabalhadores, grande esforço dos trabalhadores. E aí agora você ouve, 55 anos depois, que inclusive esse ano a gente comemora, né, 55 anos da instituição, a gente ouve que, poxa, vai ficar assim, a polícia solicitou. Então a comunidade também solicitou. Sim, né? Inclusive vem solicitando há 10 anos. Faz 10 anos que a comunidade solicita, né, usar esse. Então, pedido por pedido, o pessoal chegou primeiro, se a gente for pensar assim. Então, não dá para a gente acreditar nisso, que vai passar para frente, onde tudo começou, onde você tem um simbolismo muito grande, inclusive, que a gente sabe o que dá juntar a polícia com o estudante. Sim. Né? Sim, tanto que nas universidades, no geral, normalmente há uma segurança do campus, mas não a polícia lá dentro. Isso. A guarda universitária. Quando isso aí, só em tempos da ditadura que aconteceu, e a gente sabe o resultado que foi isso daí, né? Aluno desaparecido, aquela coisa toda. Vivemos em tempos de democracia, mas sabemos como foi quando não estávamos em tempo de democracia. Exatamente. Inclusive, há uma fala que há uma fala da professora Laura, que tem sido replicada com veemência pela nossa oposição do sindicato, que faz o mesmo jogo da superintendência, que é essa questão de, vocês querem ficar nesse... A questão é o prédio, vocês querem ficar no prédio. Não sei o que vocês têm com esse porão.
O né? pessoal não sabe, né? A primeira coisa é, toda universidade pública, até parece que a oposição faz esse discurso, né, faz parte até do jogo político, a gente entende isso também, de querer desmoralizar outra chapa e tal, mas faz parte do jogo político, mas todos os sindicatos das universidades ficam dentro do campus das universidades. Eu acho que pode até fazer parte do jogo político, Fernando, mas assim, você não dá para faltar com a verdade, né? Exato, Não dá exato. para faltar com a verdade. Sindicato Assim, da... quem se esforça um pouquinho mais, ou pelo menos conhece um pouquinho mais, assim, que não tem preguiça de procurar informação, de falar, sabe que os sindicatos ficam. Sim. Isso é mais normal. Sindicato da USP dentro da USP, sindicato da Unicamp dentro da Unicamp, sindicato da Unesp dentro da Unesp. Lógico, das instituições privadas é outra coisa. Mas a gente não é privado. Exato, a gente né? é uma instituição Aliás, pública. é importante até lembrar, né? Já que a gente está falando assim de tanta coisa para combater as desinformações, ainda nós somos vinculados à Unesp, né? Sim. O pessoal esquece ou faz questão de não lembrar. Ou faz questão de não lembrar. Obrigado, era esse termo. Então, o pessoal esquece disso, que a gente ainda é vinculado à Unesp. Né? Nós participamos, inclusive, junto dos outros sindicatos das outras universidades do Fórum das Seis também. Então, assim, existe uma trajetória, existe uma luta. Né? E aí, pensando na luta, além dessa questão da proximidade, né, dos sindicatos com o campus onde está, enfim, o campus maior da instituição, enfim, existe uma luta histórica desse espaço, sabe, Fernando? Desse porão em si. Desse porão. Eu estou falando não só do prédio, estou falando agora do porão mesmo. O nome desse porão é o porão da resistência. Exato. A gente não pode esquecer disso. Exato. Né? Porque a Politécnica começou a sua migração para a cidade universitária, mas aqui no porão, que a princípio começou como laboratório, enfim, depois foi ocupado pelo Grêmio da Escola Politécnica. E é importante a gente lembrar que em 64 o Brasil, né, passou por um golpe, que depois piorou em 68. Foi o golpe do golpe. Exato, a gente sabe como foi a perseguição. Né? Então, esse espaço aqui, os estudantes se escondiam. A gente não está falando assim de um mito. Não, gente, isso aqui é história, pô. Isso aqui é história. Aqui fez parte da luta de muita gente. Exato. Fez parte da luta, da resistência estudantil durante a ditadura. Esse porão tem uma história com a luta. A gente tem um negócio que a gente não pode apagar. Existe muito assim essas histórias, as pessoas quererem fazer assim, mudar, né? Fazer revisionismo histórico e esquecer. E aí é triste, né, quando vem um pessoal da educação, que se diz trabalhador da educação, e esquece disso daí. Uma instituição que passou por isso. Né? Ainda, na minha pesquisa, eu também trabalhei com as atas do Conselho Deliberativo, mesmo com a instalação do Centro Paulo Souza aqui, ainda o Grêmio, durante um período, ficou aqui. Pagava, inclusive, aluguel para a instituição. Né? Pagava um aluguel, lógico, simbólico e tal, mas pagava um aluguel para utilizar aqui, até eles eventualmente também irem para a cidade universitária. Então, as coisas assim não caíram do céu. Sabe? Foram conquistadas com muita luta, e a gente tem muito orgulho, enquanto sindicato, e o centro acadêmico também, de travar essa luta, de manter esse legado, porque a resistência não é assim, não é que você veste uma camiseta, hoje eu visto azul, amanhã eu visto amarelo. Está na prática. Está na nossa luta diária. Né? Enfim, eu fico triste quando ouço as pessoas precisarem usar esses recursos, sim, acho muito... Sim. E outra questão que foi levantada lá na reunião, né? Quando eu falo dessa reunião, para você que está nos assistindo entender, eu estou falando de uma reunião que a gente teve, eu digo a direção do sindicato, junto com a professora Laura, que foi intermediada por o deputado Maurici, e o gabinete do deputado do vereador Hélio, para discutir a questão do edifício que a gente está agora aqui, que é o edifício Centro Paula Souza. O nome do prédio é Edifício Centro Paula Souza. Paula Souza só? Só Paula Souza. Só edifício, porque o Paula Souza foi o primeiro diretor da Escola Politécnica. Isso. E daí, nessa reunião, a professora Laura, em determinado momento, jogou um número lá, que a gente não sabe até que ponto também esse número realmente é um cálculo. A gente até gostaria, né? Gostaria de ter um cálculo na mão mesmo, tal. Um projeto, assim. Um projeto, tal, que seria que a restauração desse prédio ficaria aí na casa de 80 milhões, ela falou 70, 80 milhões. E daí ela falou, com 70 milhões eu construo 4 ETECs novas na periferia. Vocês não preferem 4 ETECs na periferia do que reformar prédio velho?
E a gente, tipo assim, na hora a gente não tive a sacada de falar isso, mas, tipo, depois eu fiquei pensando sozinho, fiquei, ué, mas quantas ETECs antigas a gente tem no estado inteiro? Porque Nossa eu Senhora. tô no sindicato, assim, desde diretor de base, depois fui diretor regional e hoje faço parte, né, nessa gestão da diretoria executiva. Eu estou desde 2013. Nós estamos, então faz 11 anos que eu estou. Você acompanhou a saída do prédio. Que eu estou participando. Isso. Mas, cara, eu já visitei muitas unidades no interior, que a gente está sempre aí viajando, visitando a unidade, fazendo assembleia, quando tem greve, essas coisas. Cara, eu visitei tantas unidades antigas, prédios bonitos, mas que com o tempo ficam deteriorados, precisam de ser restaurados, reformados, passam por vários tipos de processos de manutenção que são necessários com o tempo. A ETEC Cafelândia, é lindo o prédio, parece um castelo a ETEC Cafelândia, só que é um prédio muito antigo. ETEC São Carlos, que há pouco tempo caiu o telhado. É assustador, cara. Mas é um prédio lindo, antigo, Não, histórico. não, sim. Mas é assustador. É assustador caiu o que não telhado. caiu na cabeça de ninguém, né? A ETEC da minha cidade, a ETEC Jaú, que metade do prédio não funciona mais, porque lá foi construído, tinha um prédio antigo, que era da escola industrial, daí quando veio para o Centro Paula Souza, que virou ETEC, construíram um prédio novo, as aulas são todas no prédio novo, o prédio velho está fechado, e as aulas que o prédio novo não dá conta é em sala descentralizada. E o prédio velho fica fechado. Ninguém triste. sabe se ele está caindo, se ele está... Se sobrou? Então, não dá para entender qual é a lógica. Então, tipo assim, professora Laura, se a senhora não quer restaurar esse aqui, que é o marco zero da nossa instituição, quer dizer que toda a escola mais antiga nossa, vamos deixar deteriorar e depois constrói uma nova no lugar? Como que vai funcionar isso aí? A gente, na Porque verdade... a gente sabe que manutenção é muito mais caro do que construir. Isso que quem já precisou reformar uma casa sabe. É mais caro reformar uma casa do que construir do zero. Claro. Mas e aí? Vamos deixar todo o legado para trás e ficar construindo? Como que vai funcionar isso aí? Como que funciona o nosso patrimônio histórico? Não, A instituição não olha para isso? aliás, o nosso patrimônio histórico e o medo de qualquer dia acontecer um acidente grave com algum trabalhador ou com algum estudante, enfim, enquanto está presente, né, na unidade. Isso é triste, Fernando, como eu falei, porque é sempre muita sorte. A gente tem passado, assim, às vezes, muita sorte. E a gente não quer mais 4 escolas na periferia. A gente queria mais 10, mais 14, sei lá, quantas forem necessárias. É por isso que a gente briga, Fernando, quando fala em orçamento. Por isso que, poxa, o sindicato toda vez fala da questão da vinculação com o ICMS. É lógico, porque a gente precisa de mais orçamento para a instituição. A gente passou por um período, nos anos 2000, de expansão das unidades. Então, cresceu muito, né, a instituição. Essa expansão, embora atendeu grande parte da população, melhorou muito assim, a oferta de vagas, teve um preço, que foi o arroxo salarial. Sim. Né, que foi assim, a nossa carreira. Né, até 2011 nós tinha ficado, acho que 6 anos sem nada, né? Foi o ano que eu entrei para trabalhar, em 2011. Até 2011 tinha ficado, a categoria tinha ficado 6 anos sem zero de reajuste. Zero de reajuste. Daí teve 2 anos ali, daí depois só foi ter de novo com a carreira. Ainda em 2011 só foi ter por causa da greve, né? 2011 teve por causa da greve. É porque isso faz parte da história da nossa relação sindicato e Centro Paula Souza foi. A gente só teve reajuste, alguma coisa, avanços na carreira. Quando teve greve, isso já é até desenhado na nossa história. Sempre foi na luta que a gente conquistou, nunca ganhamos presente de nenhum governador. Mas assim, e depois, além do arroxo salarial, a expansão continuou acontecendo, a expansão do Centro Paula Souza continua acontecendo, não só às custas do nosso arroxo salarial, mas também às custas de deixar do sucateamento do que já existia. Com certeza. O governo parou de dar manutenção adequada às unidades para, com o dinheiro, ir construindo unidade nova, porque dá voto. Não, voto é bacana, inaugurar é sempre legal, né? Eu acho muito legal a inauguração. Teve uma FATEC que foi inaugurada agora mês passado, mas em compensação, não sei se você acompanhou aqui na FATEC São Paulo, o elevador comemorou 2 anos que estava parado. Cantaram parabéns. Os meninos cantaram parabéns esses dias aqui também. Na minha unidade já tem 1 ano que o elevador está parado. Não sei se o segundo ano a gente vai fazer um bolo, também. Um salgadinho, pelo menos. Em Santos caiu o elevador com estudante. Inclusive você esteve lá, né? Estive lá na sequência.
Foi fazer uma visita lá para... Fui conversar, os estudantes pediram, a gente foi acompanhar, o elevador caiu com o estudante junto. Que é importante Que falar mais, da e não visita. caiu só essa vez, não, cara. E importante. Caiu uma vez que foi assim, um buchicho enorme. Chamaram a gente para ir e tal. A superintendência afirmou compromisso de resolver a situação, não só do elevador que cai, que é uma preocupação da segurança, mas também a segurança, enfim, do entorno, muita coisa que seria responsabilidade da prefeitura, e ficar nesse jogo de empurra, enfim, é importante, né? As prefeituras também às vezes querem que inaugura, os deputados, enfim, quer que inaugura na região, e o Centro Paulo Souza vai lá e com o prédio pronto, coloca a turma e tal, mas tem uma questão da segurança do espaço e do entorno do espaço, claro, né? Que a gente está muito prejudicado, enfim. Eu estive lá, os estudantes fizeram um bonito ato na cidade, em todos os períodos, inclusive, já tinham feito paralisação. Depois eles tiveram uma reunião aqui na administração central com a superintendência, e a gente tenta acompanhar, enquanto sindicato, essas denúncias. Você não falou, mas também a gente recebeu na mesma época assim, uma série de denúncias de calor. A gente está passando por esses problemas climáticos terríveis aqui, não só na cidade de São Paulo, no estado inteiro de São Paulo. Eu trabalho com manutenção na minha unidade. Você né? é um dos poucos, inclusive, porque não está sobrando mais pessoal da manutenção. Não. Inclusive, com a reforma administrativa, o cargo de manutenção acaba e eu caio fora. É um outro problema, né? A expansão das unidades também levou ao fim dos profissionais da manutenção, que são tão importantes. Sim. Para o funcionamento das unidades. Eu ia falar com esse negócio da manutenção, acho que eu nunca instalei tanto ventilador com essa época com essa mudança, com a questão de mudança climática. No meu pegou fogo semana passada. E daí é interessante você falar disso, eu falei de você falar que foi para Santos, porque também tem outra coisa que o pessoal às vezes fala, o sindicato não fica só lá dentro do porão, lá não visita as unidades. Pô, agora antes da greve mesmo do dia 15 de agosto, né, que a gente paralisou, Isso. Pô, nas minhas contas, eu visitei 15 unidades e estava uma boa parte da diretoria andando. Roda mais que notícia ruim. Exato. Então, assim, tem que parar com esse negócio de inventar mentira, falar que a gente não acompanha quando tem esses problemas nas unidades de infraestrutura. Infraestrutura, na verdade, assim, se fosse falar de uma forma purista, a questão do sindicato é mais direito do trabalhador, na verdade. Sim. Mas, mesmo assim, a gente acompanha até direito dos alunos, a gente corre atrás de tudo que a gente pode. Nosso sindicato, realmente, a gente está sempre na luta, como está escrito aqui. A gente está na correria sempre. Porque as coisas não são desligadas, né? As pessoas não entendem que tudo corre junto. Tudo corre junto. Quando a gente fala assim, vamos participar das audiências de orçamento, vamos cobrar os deputados, vamos dar uma chegada no governador, assim, assado, não é só o salário. Não, é tudo está interligado. Quando a gente fala assim, a bolsa dos nossos estudantes, que é lei, que os caras não cumprem, o programa de bolsa permanência dos estudantes que é previsto em lei, é porque também é isso. Não, se você fala da bolsa do estudante, é legal falar disso, porque eu fui questionado outro dia, por que o sindicato está correndo atrás da bolsa dos estudantes? Não é para vocês correr atrás das coisas dos trabalhadores? Eu falei, meu amigo, uma das coisas que os trabalhadores mais estão preocupados hoje é demanda, é evasão. Vocês não estão preocupados com isso? Então, bolsa permanência não resolve. Mas ajuda pra caramba. Além de ser uma justiça social, né? Claro. Porque nós somos a instituição pública de ensino que mais oferece vaga, mais do que as universidades, e nós não temos um programa próprio implantado. Nenhum. Tem na lei, mas não está implantado. De permanência estudantil a gente não tem nada. A gente não tem restaurante universitário, a gente não tem moradia estudantil. Não, e onde tem, e agora eu vou te cortar, porque onde tem moradia estudantil são nossas escolas agrícolas que estão abandonadas. Sim, que estão abandonadas. Que há muito tempo o governo... São as mais sucateadas dentro do Centro Paulo Souza, são as agrícolas. Que só não está mais abandonada por causa de uma luta imensa dos trabalhadores da comunidade, igual o pessoal do Espírito Santo do Pinhal. Que faz a unidade acontecer. Exato. Os trabalhadores acabam carregando a unidade nas costas. Os estudantes têm moradia lá, então, mas está abandonado faz tempo das nossas agrícolas. Não por falta de vontade dos estudantes, não por falta de vontade dos trabalhadores, mas por falta de vontade do governo do Estado de São Paulo, do Centro Paulo Souza, que esqueceu, né, que deixa muito aquém do que esse pessoal precisa. Então, é um absurdo quando o pessoal fala assim, mas vocês... Não, é por isso também. Né? É por isso também.
porque a gente sabe o quanto isso impacta na qualidade do nosso trabalho, o quanto que isso impacta quando você... É triste, pô, a gente vê depois, dali um pouco, eu tenho que acompanhar esses processos das turmas que não abrem por falta por demanda, né? Porque a demanda é muito baixa no vestibular, pô, mas não tem que ter. A gente não tem que ficar brigando por 1,5 vaga, 1 vaga, 1,2 vaga. Cada hora é um negócio, também eu já nem... Ninguém nem sabe mais quanto que é a demanda mínima, né? Porque é uma coisa que muda muito, né? Conforme os interesses, assim. Mas, pô, a gente não tem que ficar brigando por essa demanda mínima, porque a gente tem uma função social, cara, que é de oferecer educação, né, a nível médio e a nível superior para a população. Né? E a gente oferece para muita gente, para mais de 300 mil estudantes. E você vê, né? Tanto é tudo ligado, como a gente falou, a questão estudantil, a questão do orçamento para o centro, que a gente briga tanto por ter uma cota à parte ali no ICMS. Sim. Tanto tudo é ligado que o assunto de hoje é a gente falar do prédio e a gente vai conversando sobre tudo que envolve Centro Paulo Souza, né? É verdade. A gente vai desviando do assunto, e é natural que seja assim, porque no fim das contas não estamos desviando do assunto, né? Não. É que não tem... A gente fala do prédio e claro, a gente conversou antes de fazer essa gravação. É legal você fazer essa abordagem do tema do prédio, falando não só do prédio, mas falando do sucateamento do todo. Sim. Porque o prédio está sucateado? Tá. Quem está lá no interior, ou mesmo quem é aqui da Grande São Paulo, mas não costuma vir aqui na FATEC São Paulo, ou na ETESP, pode não ter visto, mas o prédio aqui, que por tanto tempo foi a superintendência, esse prédio que é lindo, que dentro dele tem a antiga sala da congregação da Poli, que a sala é uma obra de arte, aquela sala. Sim. Aquela sala é uma obra de arte. O prédio em si é uma obra de arte do Ramos de Azevedo, que a gente nem falou dele. Para quem nunca ouviu falar de Ramos de Azevedo, foi um arquiteto que desenhou o Teatro Municipal de São Paulo, que desenhou o Mercado Municipal de São Paulo, o que mais... Pinacoteca. A Pinacoteca de São Paulo. Esse edifício? Esse edifício. Não só esse, mas o Ramos de Azevedo ele foi professor da Escola Politécnica quando o Paulo Souza começa a montar um corpo docente. O Ramos de Azevedo já era um arquiteto famoso, enfim. O escritório dele, Severo Vilares, fez o projeto desse daqui, fez o projeto do edifício da nossa esquina, que é o nosso vizinho, mas que também fez parte da Escola Politécnica. O edifício Ramos de Azevedo aqui do lado também é dele? Também é dele. Né? E ele foi o segundo diretor da Escola Politécnica. Né? Por isso que o nome dos dois aqui, acho. Sim, exatamente. Primeiro começou aqui com o edifício Paulo Souza, depois com o edifício Ramos de Azevedo, o edifício Santiago aqui da esquina. Enfim, todo esse quarteirão era o campus da antiga Escola Politécnica. É uma pena só que o Ramos de Azevedo depois não ficou para o Centro Paulo Souza, né? Acabaram não comprando. Que lá ficou para o Arquivo Municipal de São Paulo. Isso, depois de muito tempo se tornou o Arquivo Municipal de São Paulo, o Arquivo Histórico Municipal de São Paulo, mas fez parte da Politécnica, assim como o edifício Santiago, assim como o Alfredo Pujol, assim como o edifício que foi do IPT também, enfim, tudo isso foi comprado, né? Pela instituição. Porque assim, nós somos a nossa instituição de ensino, diferente das outras universidades, ou até diferente da Secretaria de Educação, porque a gente acaba se comparando a esses dois ramos, porque nós temos as ETECs com ensino médio, com escola técnica, nós temos as FATECs com ensino superior, então a gente acaba se comparando as duas coisas, as universidades públicas e a Secretaria Estadual de Educação. Diferente dos dois, a nossa educação, por um lado, eu digo infelizmente, a gente tem um viés um tanto mercadológico, a nossa forma de educação. Sim. A gente não visa formar o ser humano como um todo. A nossa educação ela é muito de formar mão de obra. Isso é uma coisa até triste, eu acho, do Centro Paulo Souza. É uma coisa triste. E eu acho já teve que um outro currículo, né? A gente sabe. O nosso currículo ele é muito formado só para formar mão de obra. Já foi um currículo assim com mais inserção nessa questão sociedade humana. Isso. Mas depende, não dá para fazer robô, né? E eu acho que essa questão, por exemplo, de não preservar a nossa história, que é o caso aqui do edifício Santo Paulo Souza, do edifício Paulo Souza, quanto dos outros edifícios de ETECs e FATECs antigas que nós temos pelo Estado, são
são um espelho disso também, dessa falta desse pensamento mais vamos ter um pensamento de conservar a nossa história, tal. A gente não tem muito disso, né? Não, com certeza. Claro, temos excelentes historiadores nas nossas escolas, que são professores, que dão aula, que tentam passar essa visão para os alunos. Temos, claro que temos, mas não é a visão do Centro Paulo Souza. Não é a visão da instituição. Infelizmente, não. E fica claro isso quando a nossa superintendente passa o chapéu para entregar o prédio. No período que vai fazer 55 anos, né? Quando a gente está agora já muito próximo de completar 55 anos de instituição, a gente brigando pelo óbvio. Brigando pelo óbvio. A gente está falando assim, quando a gente fala em história, na verdade, a gente não está falando de história por curiosidade, para fazer livro, sabe? Não é por isso. Mas mesmo que fosse fazer livro, o livro tem uma importância gigante. Não, exatamente, mas eu digo, não é pelo fetiche da história em si, né? Não é pela questão da curiosidade da história em si, mas é porque ela tem Sim, é importante, mas é importante, inclusive, para o nosso presente, para que a gente está pensando para o nosso futuro. Sim. Né? É o que a gente está pensando enquanto instituição, de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós vamos. Né? Agora, já há alguns anos, a instituição foi considerada um ICT, né? Instituto de Ciência e Tecnologia. Legal, bacana, existem editais específicos para ICT e tal, joia. Mas como é que a gente pode pensar para frente se a gente está esquecendo para trás? Esquecendo das nossas escolas agrícolas centenárias, esquecendo de uma série de edifícios onde assim, tem uma história da educação com a região. Né? Quando a gente está pensando aqui também, não é só uma questão porque teve o passado que foi da USP. Então, não, a gente estava pensando numa questão da civilidade na cidade de São Paulo, dessa região aqui. Né? A galera vem para estudar, vem para pensar a cidade, pensar num outro modo de vida e tal. Né? É uma questão de um projeto, inclusive, de país que a gente estava falando. Sim. E como a gente tem que recuperar hoje. Né? Que quando a gente vem com esses currículos cada vez mais arrochados, esses componentes curriculares cada vez assim, mais assim, dissociados dos problemas reais para questões assim muito práticas. Olha, a gente precisa formar uma mão de obra mais para ser especializada em determinado equipamento ou determinada tecnologia. É o apertar porca 4.0, entendeu? Isso. Sabe? Não é isso que a gente quer. Mundo moderno. O mundo moderno ainda precisa de pessoas. Sim. Precisa de seres humanos, né? Assim, não sei se contaram isso para todo mundo, mas ainda precisa de seres humanos. Esses seres humanos precisam ter uma formação. A gente precisa ter uma instituição que volte a fazer extensão, serviço de extensão, pesquisa, extensão e educação, sabe? Sim. Para a gente voltar a se aproximar mesmo, assim, não assim só com o setor produtivo. Olha, a gente está formando para grandes empresas, mas para grandes empresas e para grandes cidadãos. A própria comunidade. Não, quando fala comunidade, não só a comunidade do empresariado, mas a comunidade, o povo também, né? Lógico, para a população paulista que sabe que, olha, a FATEC, a ETEC é uma instituição de referência mesmo. Poxa, vem para cá com a rapaziada vai de uma forma e volta de outra forma, né? E esse é o simbólico da coisa quando a gente fala desse edifício. Sim. Que está deixando para trás, quando você passa para frente dessa forma, assim, você está deixando para trás o seu legado. Eu acho que essa aqui é a palavra. A gente está deixando para trás o seu legado da educação. Da educação. Né? Sim. Então é isso, Felipe. Nosso tempo já chegou aqui. Para você que nos acompanhou, gente, não conseguimos construir a luta sem a ajuda de vocês. Sim. Então, é muito importante que você que nos acompanha, seja hoje pelo podcast que está começando o nosso primeiro episódio hoje, haverão muitos. Nosso sindicato está tentando cada vez mais se comunicar com vocês e precisamos de você junto com a gente. O sindicato não somos só nós da diretoria, o sindicato é a nossa categoria junta, unida, não existe sindicato sem a categoria junto com ela. E por isso, precisamos de você. Filie-se ao Sinteps. Tem todas as formas para se filiar lá no nosso site, beleza? Participe também, né, Fernando? Se você me permite um último comentário. Se torne um representante de base, né, da sua unidade. Precisamos demais disso. Traga seus problemas, traga as suas demandas, enfim, da sua comunidade. Falando em demandas, para encerrar, você tinha comentado comigo que estava fazendo um formulário que legal. Isso. A gente... Está terminando agora, já vai para os próximos dias, já vai sair, uma pesquisa, né, um formulário muito breve, online, mas sobre a questão da infraestrutura das unidades.
né? A gente sabe que tem CIPA, a gente sabe que algumas, não todas, tem laudo AVCB, a gente sabe assim, tem uma série de coisas que no dia a dia falta, né? Então, a gente nessas visitas mesmo visitou a unidade que os trabalhadores estavam falando que teve a cabine primária que passou uns dias pipocando, suspendeu as atividades. Estava junto com você. Prédio novo, aqui do lado da administração central, que um dia que choveu, a água subiu pelo ralo, né? Outros prédios que perdeu muito por conta da chuva, a gente sabe que essa questão dos telhados, enfim, conforto térmico que suspende a atividade porque está muito calor que ninguém aguenta, elevador que cai, elevador que fica parado, enfim, pega fogo. Então a gente está terminando agora de lançar uma pesquisa a respeito da questão da infraestrutura da sua unidade. Então, por favor, preencha essas pesquisas que o sindicato lança. Você faz de forma anônima, você não precisa ter medo que seu nome não vai chegar para ninguém, tá? No intuito não é esse de dizer, olha, o Fernando disse. Não é o Fernando, é na unidade X aconteceram tal coisas, né? Mas não é na unidade X, é na X, Y, Z, A, B, C, D. Infelizmente são muitas. Até porque a gente sabe que o problema é generalizado. Exato, hoje. porque o problema é o projeto do sucateamento. Mas não dá para a gente falar o problema é generalizado. A gente quer saber melhor. É legal a gente chegar no Centro Paulo Souza ou em quem a gente passar para os tiver deputados, que cobrar, enfim, chegar com, exato. Tal unidade está caindo o muro, pode matar um aluno, tal unidade, o telhado está caindo. Exato, não é, e não é uma só. A gente sabe que não é uma só. Então a gente está com esse formulário para sair nos próximos dias, enfim. Por favor, preencham, se envolvam, não precisa ter medo. Isso de forma alguma é para apontar que fulano ou ciclano disse. Na verdade, isso é mais uma forma que a gente está pensando para ajudar a investigar e contribuir para a solução desses problemas que são muito sérios. Novamente, a gente considera que tem sido sorte não machucar gravemente ninguém, essas questões de infraestrutura, e que não podem ser deixadas de lado, não podem ser contingenciadas dentro do orçamento. A gente tem que ir além disso. Se está faltando orçamento, a gente precisa de mais orçamento. O governo do Estado de São Paulo precisa entender que é uma instituição bacana, legal, que dá um respaldo para quando vai fazer a inauguração. Então, precisa colocar dinheiro, porque o apreço tem um preço. Fiquem sempre ligados às nossas redes sociais, ao nosso site e participem das nossas lutas. Isso. Sinteps, sempre na luta. Valeu. Sempre na luta. Valeu, pessoal. Obrigado.